Fala galerinha, a gente está de volta com o vídeo 2 em relação às classificações das reações químicas inorgânicas, tá certo? O material de vocês, pessoal, ele divide as classificações, ele começa pela dupla troca. Só que tem um probleminha. A gente precisa lembrar quem são as outras classificações antes de começar. Então, o primeiro passo, pessoal, é lembrar os tipos de classificações. Então vamos lá. Primeiro, eu tenho uma reação de síntese, só para a gente lembrar, viu, gente? Ou adição. Como é que essa reação se dá? Como é que ela ocorre, gente? Eu tenho dois reagentes. Um exemplo aqui, ó, formação da amônia, né, através do processo Borner-Haber, onde ele vai formar um único produto. Lembram? Dois reagentes formando um único produto. E aí eu tenho contrário dessa reação, eu tenho uma reação de decomposição, ou que a gente encontra em muitas questões com o nome análise. Como é que ocorre essa reação? É o contrário. Eu tenho um único reagente e esse reagente, por algum processo, sofre uma decomposição, formando dois ou mais produtos. E aí eu tenho a terceira situação, reação de simples troca, que a gente chama de deslocamento. Como é que ocorre essa reação, pessoal? Eu tenho um reagente, tenho dois reagentes formando dois produtos. Só que tem um problema aqui. Um dos reagentes é uma substância simples, ó, que é o que acontece no deslocamento dos metais. A gente vai ver isso no último capítulo dessa apostila 3. E aí você tem um deslocamento, dois reagentes formando dois produtos. E aí nós temos que é o nosso objeto de estudo hoje, reações de dupla troca, que tem vários nomes, né? Ó, combustão é um exemplo, a reação de neutralização. Opa, deixa eu só puxar aqui a câmerazinha de novo, ó. A reação de neutralização e reações de precipitação e outras situações mais. Eu tenho dois reagentes formando dois produtos. Qual é a diferença aqui? É que esse material da gente, pessoal, ele vai querer saber justamente sobre as condições para ocorrer uma reação de dupla troca. Então a gente vai ver isso aqui hoje nesse vídeo, tá bom? A gente reveu, lembrou quais são as classificações geral, a gente viu isso aqui lá no nono ano, reações de adição, reações de decomposição, de deslocamento e de dupla troca. O objetivo nosso hoje é estudar as reações de dupla troca, tá ok? Beleza? Então vamos lá. Eu vou deixar alguns links na descrição do vídeo para ajudar nosso entendimento. Gente, dupla troca. Que tipo de reação é essa? Todo mundo vai trocar de lugar. Eu tenho duas reações, ó. Um exemplo aqui, AB reagindo com uma substância CD. O que é que vai acontecer? Todo mundo vai trocar de lugar, ó. Eu posso ter o AC formando o BD. Então, isso é uma reação de dupla troca. Na prática, quem são as reações de dupla troca, gente? Ó, só para você começar a memorizar, para facilitar o entendimento do nosso objeto de estudo aqui. Uma reação de combustão. O que é uma reação de combustão, gente? Eu tenho um combustível reagindo com oxigênio, produzindo gás carbônico e água. Olha o exemplo aqui, gente. O isooctano, que é a gasolina. A reação do isooctano com o oxigênio do ar vai formar gás carbônico
e forma moléculas d'água. Essa é a reação de combustão, tá certo? Tá aqui, ó, o balanceamento da equação. Outro exemplo de uma reação de duplas trocas. Olha, observa aqui, ó, 2 reagentes formando 2 produtos. Todo mundo trocou de lugar aí. Outro exemplo, gente, deixa eu só ajeitar os onzinhos aqui. Outro exemplo, ó, reação de neutralização. Onde é que eu vejo essas reações de neutralização, pessoal? Reação entre ácido e base. Um exemplo aqui, ó. O ácido clorídrico, ele vai reagir com soda cáustica, que a gente chama de hidróxido de sódio, vai produzir um sal, que é um processo padrão, sal de cozinha aqui, e vai liberar moléculas de água. Então, isso é uma reação de neutralização. Outra situação, uma reação de precipitação. Como é que eu tenho uma reação de precipitação? Quando eu tenho uma mistura de soluções aquosas. Olha um exemplo aqui, gente, ó. Cloreto, nitrato de cobre. Deixa eu só botar aqui. Nitrato de cobre reagindo com nitrato de prata. Essas soluções, quando elas estão aquosas, então vai formar cloreto de cobre, desculpe, nitrato de prata não, cloreto de prata, pronto. Vai formar cloreto de cobre mais um precipitado, que é o nitrato de prata. E isso vai se precipitar. Então, o que é que o material de vocês vai querer, pessoal? Ele vai querer que a gente entenda as condições que ocorre uma reação de dupla troca. E é isso que a gente vai estudar nesse material. Então, eu já sei o seguinte, que uma reação de dupla troca, ela vai ser 2 reagentes formando 2 produtos. Quais são os casos comuns? Quais são os casos comuns? Combustão, neutralização e precipitação. Mas o material, ele vai mais além. Ele vai muito mais além. O que ele vai querer saber? É quando a formação de água, quando há liberação de gás carbônico, certo? Quando há neutralização, quando há formação de precipitado, que a gente chama de PPT. Beleza? Então, pessoal, isso aqui é só nosso vídeo introdutório, tá bom? Espero que vocês aproveitem bem. Repito mais uma vez. Deixa eu só fechar aqui. Repito mais uma vez, pessoal. Quem tiver dúvida ou quem quiser o material, manda mensagem para mim que eu mando as páginas no privado, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima.